Bom dia. Para vocês, café em família. Hoje eu estou muito feliz no nosso Café em Família, porque tenho aqui a minha querida irmã, pastora Meire. Sabe, queridos, muitas vezes acontecem situações na nossa vida inesperadas. E foi isso que aconteceu na vida da Meirinha. Nós somos uma família de 6 irmãos. E a Meire é a penúltima das irmãs. Eu, como irmã mais velha, participei de tudo da vida dela, desde o nascimento. E tenho participado da vida da Meire e vejo nesta vida uma vida preciosa, forte. E vejo as manifestações de Deus a cada momento na sua vida, Meire. Você tem passado por um furacão, não é? Conta um pouquinho como tem sido esse furacão para você. Horas difíceis que você tem passado. Como é que você resistiu a essas horas difíceis. E como você trabalhou essas horas difíceis na sua vida, na vida dos filhos. E depois Deus recheou sua casa de netos. Mas conta um pouquinho pra gente, Meirinha. Em 2016 nós fomos realmente atingidos por um grande furacão. Meu marido foi passar por uma cirurgia que a princípio parecia ser simples, mas houve uma complicação após a cirurgia, uma parada após a cirurgia, ainda na sala de recuperação, na UTI, e devido à falta do oxigênio, ele teve o seu cérebro todo detonado, né? Então foram 6 meses e meio dentro de uma UTI, entre a vida e a morte, e naquela sensação, ele vai acordar? Ele vai acordar? Ele vai acordar? Eu digo que eu acho que foram os dias mais difíceis da minha vida. Eu fui para um nível de ansiedade muito grande. Eu só tinha a percepção de que tudo estava desmoronando da nossa vida, né? Cada dia eu tinha a expectativa de chegar ao hospital e encontrá-lo acordado, mas não foi essa a nossa realidade. E, obviamente, foi algo que impactou meu coração. No primeiro momento me tirou assim, eu acho que eu entrei em coma junto com ele, né? Sim. Porque eu não conseguia nem raciocinar direito. Foi uma avalanche muito grande que envolvia muitas coisas. Primeiramente, a vida dele, que era o que eu tinha de mais precioso, né? E depois todas as circunstâncias que envolvem, porque não é só isso. Aí veio a família, vieram filhos, vieram finanças, tudo junto, né? Sim, foi tudo, né? Realmente um tempo muito, muito, muito difícil na minha vida, e eu digo assim que a salvação da minha vida foi realmente a forte mão do Senhor ali, né? E quando a gente fala assim, isso não significa que é num passe de mágica. Verdade, verdade. Foi um processo, começou um processo de desconstrução e depois de construção na minha vida. Primeiro momento, eu dizia assim, falei muitas vezes para você, minha vida está preto e branco e nunca mais ela vai ser colorida de novo, né? Verdade. Mas a forte mão do Senhor veio sobre a minha vida, sobre a minha casa. O Senhor foi me dando força. Muitas noites eu dormia dizendo, Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais. É uma pressão, é uma ansiedade que eu não consigo mais resistir. E eu estou avisando para o Senhor que amanhã, esquece que amanhã eu não levanto mais. E quando vinha isso ao meu coração nas madrugadas, porque meu dia era extenso, né? Mas quando vinha isso nas madrugadas, o Senhor dizia, eu sou o Deus que amanhã te levanto, renova tuas forças e te faço levantar. Eu dormia sem acreditar e acordava acreditando porque eu estava levantando, né? Sim. Então foi esse processo, foi um processo de Deus na minha vida para esta restauração, para o Senhor me pôr de novo de pé, né? Meirinha, você pode falar um pouquinho para a gente? A provação veio para um crescimento na sua vida pessoal, mesmo debaixo daquela ansiedade, como é que eu vou amanhecer o dia seguinte? Isso veio para crescimento da sua vida? Olha, no primeiro momento, eu olhava para tudo isso
E eu não conseguia entender nada, essa é a grande verdade, não conseguia entender nada. A mão do Senhor foi me sustentando, Sim. sem eu entender nada, eu continuava sem entender. Eu só ia tendo que lutar e levantar no dia seguinte e conseguir. Levantar e viver e lutar pela nossa vida. Mas o interessante de tudo isso foi que ao longo do tempo eu descobri uma coisa. Que toda prova que você passa tem dois caminhos. Sim. Um caminho é para aquele que não tem esperança. Um caminho é para aquele que diz assim, não dá, eu sou a pessoa mais azarada da vida. Tem gente que diz isso, né? Verdade. Não é possível, tudo dá errado na minha vida e entra em depressão. E existe o outro caminho. O outro caminho é o caminho que você diz assim, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na vide, eu ainda assim me alegrarei no Senhor. E você se apega. E foi o que eu fiz, eu me apeguei a Deus. E hoje eu descobri que este caminho, ele não te isenta da dor, mas ele traz pedras preciosíssimas para as nossas mãos. Então eu vejo que com Deus nós podemos sim, é possível a gente ressignificar a nossa dor. Sim, e eu exatamente. digo que o que Deus fez na minha vida foi me mostrar que aquela dor, ela podia ser um grande trampolim, e foi, para eu ter as maiores e mais profundas experiências com Deus. Como eu disse, não eximiu a dor. Sim, com Um certeza. tempo de muita dor, ainda é, porque meu marido ainda está em coma, são 10 Sim. anos, e um coma envolve muita coisa. Não é só você ver, que é o pior, o seu amor ali, numa cama, sem vida, sofrendo, né? Então, não é só isso, a gente tem todas as coisas em volta para sustentar uma situação como essa. Mas eu digo de coração, Carminha, os tesouros que eu tenho recebido na minha mão, o sobrenatural de Deus que eu tenho visto acontecendo na minha vida, a restauração de Deus em tudo, e principalmente aqui dentro do meu coração. Amém. Amém. Eu não posso olhar para trás, eu não posso reclamar. Sim. Eu realmente não, parece contraditório, mas a minha situação, mas eu só tenho para agradecer a Deus, porque o que eu tenho experimentado ao longo desses 10 anos, o que eu tenho visto, o que eu tenho aprendido, e eu tenho me deparado com o sobrenatural de Deus, sempre na minha vida. Amém, amém. Sabe, toda vez que eu olho para você, eu vejo como a experiência de Jó. Quanta dor, quanto sofrimento. A mulher dizendo, maldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó continuou firme, olhando para o Senhor. É isso que eu tenho visto em você. E Deus tem feito algo lindo na vida da Meire. Eu, como irmã, que vivencio com ela os problemas, tenho visto que Deus tem renascido você para uma mulher forte. E tem abençoado centenas e centenas de mulheres através do Ministério das Escolhidas. Quanto tempo precioso. Eu estou até emocionada de ver mensagens lindas de um coração que está passando a provação, mas tem mensagens de Deus, como ela falou, mensagens de Deus, profundidade com Deus. Eu não sei se você está passando também alguma aflição, como a minha irmã amada está passando ainda, mas com os olhos para o Senhor, ela tem vencido dia após dia. Não é isso, Meirinha? É isso mesmo. Sabe o que Deus fala para nós? Levanta os teus olhos para o monte, que de lá é que vem o socorro. Quantas vezes eu vi você levantando os seus olhos e Deus trazendo a bênção na hora certa para os seus filhos, hoje recheado de netos. Quando o Boris, aconteceu isso com o Boris, ela não tinha nenhum neto. Nenhum. Hoje está com 7 netos lindos, uma família linda. Na verdade, nós éramos, eu tenho 3 filhos, somente um era casado. Casado. Hoje os 3 estão casados e eu estou com 7 netos. Olha a bênção do Senhor. Isso pode acontecer com você também. Confia no Senhor.
e Deus vai trazer a solução para o problema que você está vivendo hoje. Amém. Meirinha, nessa aflição todinha, ela escreveu um livro muito precioso. O que sobrou do furacão. Foram noites e nós escrevemos, né? É verdade. Pode falar só um pouquinho e mostrar para a nossa audiência aonde adquiriu esse livro. É uma história que vale a pena você ler. Isso aqui foi um grande desafio da minha vida, não era algo que eu tinha planejado no meu coração, mas eu comecei a escrever primeiramente porque eu queria escrever um pouco, eu queria rever a minha história no ano passado, eu quis rever a minha história com os olhos de hoje, já experimentando tantos presentes de Deus na minha vida. E na realidade foi uma cura que Deus fez, mais uma cura que Deus fez no meu coração ano passado através disso aqui. O que sobrou do furacão? E aqui eu conto experiências que eu fui passando ao longo desses 10 anos e o que eu fui aprendendo com cada situação. E o que sobrou do furacão, eu digo assim, foi uma mulher fortalecida pelo Senhor. Exatamente. Uma mulher que está de pé pela graça do Senhor. Amém. Uma mulher que hoje tem olhos para ver coisas que ela não tinha antes. Uma mulher que tem ressignificado mesmo esse novo momento da minha vida. Não é um momento fácil, mas é um momento alegre, sim. Deus restaurou a minha alegria. E hoje eu posso dizer, eu ainda passo momentos de tristeza, mas eu sou uma mulher feliz. Amém. Eu sou uma mulher abençoada. Amém. Porque eu consigo enxergar tudo que Deus fez na minha vida. E aqui eu conto um pouquinho dessa história e daquilo que Deus fez e mostrando o que sobrou desse furacão na minha vida, na vida da minha família. Esse livro está à venda lá na Papelaria Judá e abaixo vai ter aí o link para você poder acessar caso você queira ler esse livro para ser abençoado e ter sua fé fortalecida no Senhor. Amém. Obrigada, Meirinha, pela sua participação. E se você gostou desse programa, dá o seu like e passa para outras pessoas, para edificar outras pessoas que estão passando por muitas provações. E agora nós deixamos com você a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça fortalecer o rosto dele sobre você e te dê a paz para você e para a sua família. Amém.